Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a glória de Deus repouse sobre nós na manhã deste dia e que todos nós possamos sermos abençoados de uma forma poderosa, de uma forma milagrosa. Eu peço licença para entrar agora na sua casa, no seu lar, entrar no seu comércio, visitar toda a sua família e desejar a todos muitas vitórias, porque hoje nós vamos falar sobre um Cristo ressuscitado de entre os mortos. Um Cristo que padeceu, só que ele ressuscitou. E nós vamos neste momento ler a palavra de Deus aqui nas cartas de Paulo, em 1 Coríntios. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, é importantíssimo, porque a ressurreição de Jesus traz para nós algo de extrema importância que é bom a gente meditar no que falou Jesus. Então vejamos, a ressurreição em relação à vida prática. Está em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo de número 20 em diante. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Glorificado é o nome do Senhor Jesus de eternidade em eternidade. Muito bem, Jesus ressuscitou de entre os mortos com todo o poder e glória. Hoje está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas 3 coisas precisam serem vencidas por Jesus: as potestades, os principados e a morte. As potestades são os executores das ordens dos principados do mal. E a morte
é um poder que tem atingido a humanidade por causa do pecado. Jesus prometeu aos seus discípulos que muitos de nós não morreríamos, mas passaríamos da morte para a vida. Isto é, não seríamos alcançados pela morte. Jesus estava falando da ressurreição do dia da sua vinda. Estava falando do arrebatamento da igreja, arrebatamento dos seus, aonde todos os seus iriam receber corpos incorruptíveis, seria transformado no abrir e fechar de olhos e não passariam pela morte. Só que para que tudo isso aconteça, duas coisas tem que Jesus vencer ainda, que são os principados e as potestades. Eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu estive no hospital, entre a vida e a morte, e nos meus delírios. Eu fui em vários locais, passando, vendo a cidade de Jerusalém, vendo o rio de cristal, né? Cheguei bem perto do rio de cristal, vi muitas almas que estavam sendo desprendidas dos corpos aqui na terra com seus destinos, mas o que mais me impressionou, já no final da minha visão, é que eu cheguei em um lugar aonde saía as ordens para todos os universos, para todas as galáxias. Aonde existe mundo, sai ordens direcionadas ao governo desses mundos, de uma central de ordem. E quando saiu a ordem dessa central de ordem em direção à Terra e em direção especificamente ao Brasil, às autoridades do Brasil, saía também uma ordem dos principados em direção ao Brasil, determinando que as potestades que são subordinadas aos principados não deixassem que as ordens vindas do Altíssimo se cumprissem. Então eu vou ler novamente aqui, para que os nossos rádio ouvintes possam entender isso aqui. Vejamos. Cada um, porém, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23 em diante. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai. O reino aqui desta terra foi entregue para Jesus. E Jesus vai retornar esse reino para o Deus Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Isto é, Jesus só vai entregar o reino dele aqui da terra a Deus Pai quando ele destruir toda a potestade, quando ele destruir todo o principado. Principados são seres espirituais superior aos anjos. São como pessoas, são os príncipes. A Bíblia fala que
Jesus é da classe dos príncipes que pertence a Deus. Esses príncipes se rebelaram contra Deus e trouxeram 1/3 dos anjos que foram expulsos do céu. Esse 1/3 dos anjos está envolvido as potestades, aos anjos e aos espíritos caídos. Então são 3 classes aí que são mandadas, comandadas pelos principados, que seria o que seres espirituais superior aos anjos, que ordenam, que têm autoridade sobre os anjos. Então essas classes precisam ser vencidas por Cristo, e no momento que Cristo vencer essas classes, aí ele vai entregar o reino a Deus e vai haver a ressurreição, para que os ressurretos recebam corpos incorruptíveis e possa estar com Deus. O versículo 25 fala o seguinte: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Até que haja posto. Então, todos os seus inimigos debaixo dos pés de Jesus. É um trabalho que ele está fazendo. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, os principados são inimigos, as potestades são inimigos. O último inimigo a ser destruído é a morte. Versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhes subordinou. Ele está falando aqui que todas as coisas desse reino estão debaixo dos pés de Jesus, com exceção o Pai, com exceção a Deus. Deus continua superior a Jesus. Ele diz: todas as coisas estão debaixo dos meus pés, com exceção daquele que me entregou o reino, que é Deus. Aí no dia que ele voltar esse poder para Deus Pai, é o dia exatamente em que ele venceu por completo as coisas que estão debaixo dos seus pés. Só repetindo, que são os principados, que são as potestades, e que é a morte. Vencer a morte. Ninguém morrerá mais, porque todos passarão da morte para a vida, e os mortos serão ressuscitados, conforme está escrito em Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 em diante, que o apóstolo Paulo diz: não se turbe. O apóstolo Paulo disse: irmãos, por que estáis preocupados com os mortos? Por que estáis preocupados com aquilo que há de vir? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e tocará a trombeta, e os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e para sempre estaremos com o Senhor. Vamos encontrar com o Senhor nas nuvens, e de lá subiremos, e para sempre estaremos com o Senhor. Então veja bem que esse trabalho do sacrifício de Cristo na face da terra, ele não terminou. Ele terminou uma primeira parte em relação à humanidade, em trazer perdão para os pecados para a humanidade. Mas aquilo que é espiritual é que ele tem que exterminar com os principados, são as autoridades espirituais,
e as potestades, que são as autoridades espirituais que cumprem as ordens dos principados, todas elas foram eliminadas. Elas já estão sob o domínio, mas falta a eliminação, a exterminação. Aí será exterminado também a morte. Nós vamos voltar ao estado primitivo, em que nós não morríamos. Aí nós vamos voltar ao estado dos anjos, dos seres espirituais, também das potestades de Deus e dos principados de Deus. O reino espiritual é formado de principados, de potestades e de anjos, que são os colaboradores aqui na terra, são os nossos defensores. E ao Espírito Santo de Deus que nos dá sabedoria e graça para nos convencer do pecado, nos voltar a Deus, nos dar o sentimento de culpa para que nós possamos pedir perdão e sermos livres de toda culpa, e sermos livres de toda atadura. Então hoje nós temos um Jesus triunfal sobre a nossa vida. Por isso que na simbologia de um Jesus triunfal futuro, Jesus entrou em Jerusalém de uma forma triunfal no dia que ele entrou montado em uma jumentinha em Jerusalém. Ora, naquele dia, Jesus fez algo diferenciado que chamou a atenção. Montado em uma jumentinha que ninguém nunca tinha montado ainda, entrou em Jerusalém, e a cela que Jesus montou foi então feita de casacos, de blusas, de vestimento das pessoas que concederam, que fizeram aquele arreio para Jesus montar. E enquanto ele ia entrando em Jerusalém, as pessoas iam tirando ramos, colocando na estrada onde o jumentinho ia passando, ia jogando ramos, jogando flores. Por isso se chama Domingo de Ramos hoje, porque o dia que Jesus estava profetizando que ele ia entrar em Jerusalém de uma forma triunfal. Conforme aquele dia ele entrou de uma forma diferenciada, porque Jesus era acostumado a entrar em Jerusalém sempre, mas nunca tinha entrado em Jerusalém de uma forma triunfal, de uma forma poderosa, de uma forma diferenciada. Ora, as crianças iam seguindo até que ele chegou ao templo. Chegou ao templo, viu a mesa dos cambistas, isto é, dos trocadores de moeda, dos negociadores, dos cambistas. E Jesus falou: por que fazeis da casa do Pai covil de ladrões e salteadores? Ali chicoteou as pessoas que ali estavam, derrubou a mesa, disse: não fazei da casa de oração do meu Pai covil de ladrões e salteadores. Então Jesus foi duramente ali em relação às pessoas que estavam negociando. Então veja bem, faz necessário todos nós rádio ouvintes, faz necessário nós aceitarmos agora um Jesus ressurreto de entre os mortos, um Jesus triunfante na nossa vida. Inclusive, com esse Jesus na nossa vida, iremos triunfar sobre a morte, porque todos nós mortos, quando Jesus vier, seremos ressuscitados em corpos incorruptíveis, e todos nós vivos, no dia da vinda do Senhor, não morreremos, mas seremos transformados no abrir e fechar de olhos em corpos incorruptíveis, e subiremos para a glória.
Uma coisa eu deixo bem claro: nós nunca seremos anjos. Tem pessoas que falam, morreu, virou anjo, criancinha morreu, virou anjo. Nunca seremos anjos. Anjos são anjos. Nós somos seres. Nós somos seres. Então, quando nós caímos no pecado, ficamos um pouco menor do que os anjos. Mas nós éramos superior aos anjos. Nós não precisamos de asa para voar. Nós nos deslocamos de um lugar para o outro em frações de milésimos de segundo. Somos quase que onisciente, quase que onipotente, quase que onipresente. A diferença é entre Deus e nós, seres humanos, após um corpo ressuscitado, após um corpo incorruptível, a diferença será, porque Deus, em um só lugar que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós teremos que nos deslocar, mesmo que seja como relâmpagos, que seja na velocidade do relâmpago, ou que seja mais rápido do que o relâmpago, que sejamos mais rápido que a velocidade da luz, mas temos que nos deslocar de um lugar para outro. E enquanto Deus não precisa se deslocar do seu trono, do seu lugar de altivez, para estar em lugar nenhum. Ele já está em todos os lugares com seu poder. Então essa será a diferença. E Jesus se tornou também um pouco menor do que os anjos quando ele nasceu do ventre de Maria, que se tornou homem. Ele também se tornou uma pessoa menor do que os anjos. Mas como ele faz parte do principado de Deus, ao ressuscitar, ele voltou para o seu lugar de principado, para o seu lugar de príncipe, dos príncipes que estão com Deus. Então, por isso que Romanos capítulo 8, na leitura que eu fiz na sexta-feira passada, ficou muito claro que a função de Deus em relação a Jesus aqui na face da terra era de levantar muitos irmãos de Jesus. Está lá, Romanos 8, do versículo 28 ao versículo 34. Então, levantar muitos irmãos de Jesus. Isto é, levantar pessoas para pertencer ao governo do principado de Jesus. É uma coisa tremendamente importante que às vezes a mente humana não consegue entender esse mistério. O apóstolo Paulo foi o homem que mais entendeu disso. Ele teve arrebatado por 3 dias e ele foi até o terceiro céu e teve visões, grandes visões do reino de Deus e do reino dos céus. Ele chega nos explicando muita coisa, só que ele disse que muitas coisas não poderia falar, porque a mente humana não iria alcançar o entendimento. Mas aquilo que se entende, conforme o apóstolo Paulo falou, e aquilo que eu vi no meu arrebatamento também espiritual, por 3 vezes eu já tive arrebatamento espiritual e vi coisas inefáveis, vi coisas tremendas que é muito difícil se explicar, porque não existe palavras adequadas ao conhecimento humano que se possa explicar, e também evitar que possamos falar alguma coisa e, em vez de trazer fé, trazer edificação para nós pobres mortais, às vezes pode trazer dúvidas e trazer mais confusão mental. Faz necessário nós entendermos aquilo básico, o básico. Jesus veio para nos tirar do poder da morte, do poder da condenação, que estava previsto a toda a humanidade, nos resgatou, venceu essa parte, foi ao inferno, pegou a chave do inferno, a chave da morte,
está com ele, o domínio disso aí está com ele, e foi entregue a ele por Deus também, em debaixo dos seus pés, as potestades e todo o principado do mal estão debaixo dos pés de Jesus. E no momento que ele aniquilar tudo isso, ele vai levar nós para o reino da glória. É por isso que o profeta Isaías profetizou que no milênio não haverá influência do poder do mal, porque todo o poder do mal, todos os poderes do mal estarão aniquilados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito bem, meus amados, eu gostaria que os senhores, todos nós, rádio ouvintes, me ajudassem no sentido de compartilhar os nossos vídeos. Eu tenho um canal no YouTube, esse vídeo vai para o YouTube e você pode se inscrever lá no meu canal e mandar esse vídeo para as pessoas, seus amigos, suas amigas. Você pode fazer comentários, isso não custa nada para você e vai trazer muitos benefícios para as almas. É só ir lá no meu canal, pastor e advogado João dos Santos, coloca lá na internet o meu nome, ou pode colocar meu nome todo, você vai achar o meu canal, você vai achar o YouTube, vai achar o Instagram, Facebook, Twitter, você vai achar todos os canais ali da internet. Você vai assistir, vai compartilhar e vai ajudar muitas pessoas, ok? Estamos combinados, então vamos ouvir agora músicas para a alegria do nosso coração.